no qual Jared descobre coisas que preferia não saber. O bosque estava igual ao que Jared se lembrava, com árvores à volta e cogumelos no centro. Porém, desta vez, quando caminhou para o centro da clareira, nada aconteceu. Os ramos não se entrelaçaram para o aprisionar, não houve raízes a enrolarem-se-lhe à volta dos tornozelos e não apareceram elfos para o repreender. Olá! Gritou Jared, ficando alguns momentos à espera de resposta. Contudo, a única resposta que obteve foi o piar distante dos pássaros. Frustrado, pôs-se a caminhar de um lado para o outro. Está aqui alguém? Estou com pressa. Nada. Passaram alguns minutos sem que nada acontecesse. Olhando para o círculo de cogumelos, Jared teve uma vontade enorme de atingir de alguma forma os elfos, se ao menos eles não tivessem aprisionado Arthur. Acabara de levantar um pé para pontapear um dos cogumelos quando ouviu uma voz suave vinda do círculo de árvores. Criança imprudente, que fazes neste local? Era o elfo fêmea de olhos verdes. O seu cabelo tinha ainda mais cor do que da outra vez, apresentando mais tons vermelhos e castanhos, e agora o seu vestido era cor de âmbar, forte e dourado, as cores do verão a darem lugar ao outono. A voz parecia mais triste do que zangada. Por favor, implorou Jared, o Mulgarath tem a minha mãe. Tenho de a salvar, têm de deixar-me falar com o Arthur. Porque hei de eu preocupar-me com o mortal? A elfo dos olhos verdes virou-se para as árvores. Sabes quantos dos meus perdemos? Quantos anões que habitavam debaixo dos nossos pés há tanto tempo quanto as pedras pereceram? Eu vi tudo, disse Jared. Nós estávamos lá. Por favor, dar-lhe-ei o que quiser, até cá fique se quiser. A elfa abanou negativamente a cabeça. A única coisa que tinhas e que tinha valor para nós desapareceu. Jared sentiu alívio e terror ao mesmo tempo. Precisava de ver Arthur, mas não tinha mais nada para oferecer. Não vos podíamos dar o livro naquela altura, mas talvez o possamos reaver agora. A elfa dos olhos verdes voltou-se para ele de sobrolho franzido. As tuas histórias já não me interessam. Eu posso provar o que digo, disse Jared, metendo a mão no capuz da camisola, tirando-o de lá de Dalete e pousou-o na relva. Eu disse-vos que o doente que habitava na nossa casa tinha o livro. Este é o de Dalete. O pequeno doente tirou o chapéu e fez uma vénia profunda, tremendo ligeiramente. Poderosa senhora, sei que parece mentira, mas eu roubei o livro. Aprecio a tua boa educação, retorquiu a mulher, olhando para os dois e depois, ficando algum tempo em silêncio. Jared moveu-se impaciente enquanto Dedalete lhe subia pela perna para se refugiar novamente no seu esconderijo. O silêncio da elfa dos olhos verdes estava a enervá-lo, mas Jared esforçou-se por ficar calado. Esta podia ser a última oportunidade de a convencerem. Finalmente a elfa falou. O tempo em que podíamos punir e dar ordens passou. Chegou o momento que receávamos. O Mulgarath juntou um poderoso exército e está a utilizar o livro de Arthur para o tornar ainda mais terrível. Jared concordou com a cabeça, embora estivesse um pouco confuso. Não lhe ocorria nada que Mulgarath pudesse fazer com o livro que pudesse tornar um exército mais poderoso. Era apenas um livro. Promete-me uma coisa, criança mortal, disse o elfo de olhos verdes. Promete-me que se o livro de Arthur te vier parar novamente às mãos enquanto procuras a tua mãe, não-lhe entregas para que possa ser destruído. Jared acenou afirmativamente com a cabeça, concordando irrefletidamente com o que quer que fosse que lhe permitisse falar com o Arthur. Prometo, eu trago-vos o livro. Não, interrompeu o elfo. Quando chegar à altura, nós iremos ter contigo. Dizendo isto, apontou para cima e disse qualquer coisa numa língua estranha. Uma folha solitária caiu em espiral do ramo alto de um velho carvalho, flutuando lentamente como se estivesse a deslocar-se em água em vez de ar. A tua audiência com Arthur Spiderwick durará o tempo que aquela folha levar a chegar ao chão. Jared olhou para o cimo que ela apontava.
Por muito lentamente que a folha se deslocasse, ainda parecia ir depressa demais. E se isso não for tempo suficiente? A elfa esboçou um sorriso frio. O tempo é um luxo que tanto tu como eu deixámos de ter, Jared Grace. Mas Jared mal a ouvia, pois caminhando na direção deles, vindo das árvores, vinha um homem vestindo um casaco de tweed com cães na cabeça, já sem cabelo no topo. À sua volta rodopiavam folhas que caíam no chão à sua frente, formando uma alcatifa, de modo a que os seus pés jamais tocassem na terra. O homem ajustou os óculos nervoso e olhou para Jared. O rapaz não conseguiu evitar sorrir de orelha a orelha. Arthur Spiderwick era tal e qual o retrato que estava na biblioteca. Agora tudo ia ficar bem. O tio bisavô ia explicar-lhe o que devia fazer e pronto. Tio Arthur, começou, eu sou o Jared. Não creio que possa ser teu tio, jovem, disse Arthur formalmente. Tanto quanto sei, a minha irmã não tem filhos rapazes. Bem, para dizer a verdade, o senhor é meu tio bisavô, corrigiu Jared, sentindo-se subitamente inseguro. Mas isso não é importante. Isso é um disparate. A conversa não estava a correr como Jared esperava. O tio está desaparecido há muito tempo, explicou cuidadosamente. Arthur franziu as sobrancelhas. Há uns meses, talvez. Dedaleto falou então, saindo do seu esconderijo e pulando para o ombro de Jared. Escuta o que o rapaz tem para dizer. Não podemos perder tempo. Arthur olhou para o duende e pestanejou 2 vezes. Olá, meu velho. Que saudades eu tinha. A minha Lucy está bem? E a minha esposa? Levas-lhe um recado meu? Ouça-me, interrompeu Jared. O Mulgarath tem a minha mãe prisioneira e o senhor é a única pessoa que sabe o que fazer. Eu? Admirou-se Arthur. Porque haveria eu de saber o que fazer? Continuou, empurrando os óculos para cima. Suponho que te aconselharia. Espera. Que idade tens? 9 anos, respondeu Jared, receando o que viria a seguir. Eu diria que era melhor ficares quietinho e a salvo e deixares que os mais velhos tratem dessas criaturas tão perigosas. Não ouviu o que eu disse? Gritou Jared. O Mulgarath tem a minha mãe. Não há pessoas mais velhas nenhumas. Estou a entender, disse Arthur. Contudo, tens de... Não entendeu coisa nenhuma. Jared não conseguia controlar-se, sentia-se demasiado bem por poder finalmente gritar com alguém. Nem sequer sabe há quanto tempo aqui está. A Lucinda é agora mais velha do que o senhor. O tio não sabe nada. Arthur abriu a boca, como se fosse falar, mas depois fechou-a. Estava pálido e trêmulo, mas Jared nem se importava. Os olhos ardiam devido à vontade de chorar. Do outro lado do círculo de cogumelos, a folha solitária flutuava no ar, aproximando-se cada vez mais do chão. O Mulgarath é um ogro muito perigoso, disse Arthur baixinho, sem olhar para Jared enquanto falava. Nem mesmo os elfos sabem como o deter. Ele tem um dragão também, informou Jared. De repente, Arthur ergueu o olhar interessado. Um dragão? A sério? Depois abanou a cabeça e os ombros curvavam-se-lhe com desânimo. Não sei como has de resolver isto tudo. Lamento, simplesmente não sei. Jared queria suplicar, exigir, mas não conseguia falar. Arthur deu um passo em frente, aproximando-se, e quando voltou a falar, a sua voz era muito meiga. Meu querido jovem, se eu soubesse sempre o que fazer, estaria aqui, prisioneiro dos elfos, sem nunca mais poder ver a minha família? Suponho que não, respondeu Jared, fechando os olhos. A folha estava agora à altura da sua cabeça. O seu tempo não tardaria a chegar ao fim. Não te posso dar uma solução, disse Arthur. Apenas te posso dar informação. Quem me dera poder fazer mais. Depois continuou. Os goblins andam em pequenos bandos, normalmente com não mais de 10 elementos. Seguem o Mulgarath porque têm medo dele. Caso contrário, não verias tantos no mesmo sítio. Sem a sua liderança, começariam a brigar entre si e, mesmo assim, o mais certo é não estarem muito bem organizados. Quanto aos ogros, Mulgarath é um exemplo típico da espécie. São peritos em mudar de forma, espertos, matreiros e cruéis. Infelizmente, também são fortes. No entanto, têm um defeito que te pode ajudar. Costumam ser vaidosos e propensos a fanfarronice. Como na história do gato das botas? Perguntou Jared. Exatamente.
Os olhos de Arthur cintilavam enquanto falava. Os ogros acham-se os maiores e querem que os outros também pensem assim. Adoras ouvir as suas próprias vozes e as proteções normais, como essa camisola que traz vestida, de nada servem. Eles são demasiado poderosos. No que diz respeito aos dragões, bem, devo confessar que tudo o que sei sobre eles foi obtido a partir do trabalho de outros investigadores. De outros investigadores? Quer dizer que há outras pessoas a investigar as criaturas fantásticas? Arthur disse que sim, com a cabeça. Por todo o mundo. Sabias que há criaturas fantásticas em todos os continentes? Há diferenças, é claro, como com os outros animais. Mas estou a divagar. O subgrupo dos dragões é provavelmente o de Wyrm, europeu, muito comum nesta região. São muito venenosos. Recordo-me de um relato sobre um dragão que se alimentava de leite de vaca. Ficou enorme e o seu veneno envenenava tudo. Queimava a erva e tornava a água imprópria para consumo. Espere, exclamou Jared. A água do nosso poço queimava-nos a boca se a bebêssemos. Isso é muito mau sinal. Arthur suspirou profundamente e abanou a cabeça. Os dragões são rápidos, mas podem ser mortos como qualquer outra criatura. O problema, claro está, é o veneno que vai ficando mais potente conforme o dragão cresce, e só um número muito reduzido de criaturas são suficientemente velozes e corajosas para atracar um dragão. Como um mangusto ataca uma cobra capelo. Jared olhou para a folha que estava quase a chegar ao chão. Arthur seguiu-lhe o olhar. O tempo que me concederam para falar contigo está quase a terminar. Levas uma mensagem minha para a Lucinda? Leve, claro, disse Jared. Diz-lhe, mas o que quer que Arthur ia dizer perdeu-se no meio das folhas que remoinhavam à sua volta, escondendo-o da vista. Um turbilhão de folhas ergueu-se no ar e depois, nada. Jared procurou a elfa, mas também ela tinha desaparecido. Ao sair dos limites do bosque, Jared viu Byron a esgadanhar a terra. Simon estava sentado nas costas do grifo, fazendo-lhe festas para o acalmar. Atrás dele, Mallory segurava a espada dos anões ao alto, o metal reluzindo ao sol, enquanto Porcónio estava sentado no pescoço da criatura com um ar infelicíssimo. O que fazem aqui? Perguntou Jared. Pensei que confiavam em mim e confiamos, por isso é que esperámos aqui em vez de invadirmos o bosque e te arrancarmos de lá, respondeu Mallory. Até já temos um plano, informou Simon, erguendo a mão para mostrar uns metros de corda enrolada. Anda daí, no caminho podes contar-nos o que conseguiste saber junto dos elfos. Agora é a tua vez de confiares em nós, disse Mallory.